E o Brasil tem uma injustiça enorme, né? Porque como a maior parte da carga tributária ela é indireta, está sobre os bens que a gente consome, ela acaba penalizando a população de baixa renda. Quando a gente olha a política fiscal, primeiro, acho que a gente tem que olhar o lado da receita e o lado do gasto junto. Não dá para olhar só um dos lados, tem que olhar os dois. Olá, nós estamos aqui para um debate sobre reforma fiscal no Brasil para o curso Brasil Sustentável. É uma realização do canal Brasil em parceria com a Unifesp, a RAPS e a FEComércio São Paulo. Aqui comigo estão Bernardo Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, e o professor Odilon Guedes, que é professor da Faculdade Oswaldo Cruz e da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Obrigada aos dois. Eu começo já perguntando a pergunta sobre a reforma fiscal. Qual é a reforma fiscal que a gente precisa hoje? É a que prioriza o gasto? É a que prioriza a receita? É a que vai atacar gasto e receita ao mesmo tempo? Vamos começar pelo professor Odilon. Olha, eu acho que uma reforma fiscal, no meu entender, ela deve atacar o problema da receita. Então, aí você precisa fazer uma reforma tributária, que eu tenho defendido. Inclusive, eu trouxe o documento aqui, que eu fui até o ano passado diretor do Sindicato dos Economistas, e eu coordenei um grupo que fez uma proposta de reforma tributária. E o Brasil tem uma injustiça enorme, né? Porque como a maior parte da carga tributária ela é indireta, está sobre os bens que a gente consome, ela acaba penalizando a população de baixa renda, mais do que a classe média e mais do que quem é muito rico. Então, a nossa proposta é você fazer uma mudança nessa estrutura, então diminuir a tributação indireta, porque aí você vai beneficiar as empresas, elas vão ter um custo menor e devem repassar esse custo menor para os produtos, o que beneficia principalmente a população de baixa renda. E você compensaria essa perda de receita tributando diretamente a renda, a propriedade, a herança, o que acontece, aliás, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, a gente fez toda uma pesquisa, Inglaterra, França. Então, essa é uma primeira questão desse debate aí, de você acabar com essa injustiça e poder manter, no mínimo, a carga tributária. Para o senhor, a reforma fiscal, a prioridade dela é começar pela receita? Sim, eu acho que é uma questão porque é uma injustiça muito grande. O Brasil, veja, tem um estudo do IPEA, já tem alguns anos, mas ele se mantém. Quem ganha 2 salários mínimos, quem ganha até 2 salários mínimos, cerca de 53,9% do que ele ganha para pagar tributos. E quem ganha mais de 30% é 29%. Por quê? Aquilo que eu falei, porque a maior parte dos tributos é indireto. Então, o exemplo que eu tenho dado, uma televisão, quando a gente compra uma televisão, 45% do preço dela são de tributos. Então, por exemplo, um sujeito que ganha R$2.000 comprou essa televisão, ele está pagando uma televisão de R$2.000, R$900 de tributos. Dá 90% do salário dele. E quem ganha 50 mil, compra essa televisão, vai pagar os mesmos 900, que dá 1,8%. Então você precisa mudar isso e copiar o que tem nos países desenvolvidos, tá? Essa é uma questão. E do ponto de vista de despesa, aí o Estado precisa... Você tem desde corporações, que nem o Poder Judiciário, que tem... Quase a maioria dos juízes, ou quase todos, ganham acima do teto da Constituição, do salário do juiz do Supremo. Então você precisa atacar isso, porque como é que você vai fazer uma justiça? Você precisa pegar esses setores da sociedade. Isso acontece no Legislativo, no Judiciário, eu estou colocando no Judiciário e no Executivo. Por exemplo, esse é um caso. O outro, precisa combater a corrupção. É uma coisa... que inclusive nós defendemos, que você fala em aumentar tributos no Brasil, todo mundo acha ruim, que é normal, viu? Porque você aumentar tributos já deu guerra no mundo inteiro e no Brasil. Isso, revoluções por causa disso. E aqui no Brasil tem uma justificativa, que ela em grande parte é correta, que as pessoas pagam tributo, a educação pública é ruim, saúde, transporte, segurança. Então o Estado precisa melhorar isso. Agora, como, né? Uma das formas é você combater a corrupção, é a sociedade
participando mais aí, ajudando a fiscalizar o poder público, tá certo? E ainda mais hoje em dia com a internet, com todos esses aplicativos, daria para você seguir as execução orçamentária, essas questões todas. Então, inicialmente, para colocar a questão, eu acho que você precisa mexer na estrutura tributária, combater o desperdício, tá certo? Combater não, você corrigir as corporações que têm um ganho muito grande em relação ao que a sociedade ganha, e aí isso é uma coisa de médio e longo prazo que você vai ajeitando. Api? Bom, primeiro queria cumprimentar o professor Odilon, você, a Thaís. Quando a gente olha a política fiscal, primeiro, acho que a gente tem que olhar o lado da receita e o lado do gasto junto. Não dá para olhar só um dos lados, tem que olhar os dois. Política fiscal é os dois, é como eu arrecado e como eu gasto. Segundo, eu acho que nós temos 3 dimensões da política fiscal que têm que ser consideradas. E, de novo, simultaneamente, olhar só para uma delas normalmente leva a conclusões equivocadas. Quais são essas 3 dimensões? Primeiro, a dimensão quantitativa. Qual é a trajetória fiscal do país? Ela é sustentável? Segunda dimensão... Por trajetória fiscal, você diz a quantidade de gasto ou o tamanho do Estado, o custo do Estado? No fundo, nós estamos falando basicamente, estou falando na soma da receita e da despesa, estou falando do déficit público, a trajetória da dívida pública. Então, hoje aqui no Brasil, nós estamos numa trajetória explosiva da dívida pública. Se nada for feito, nós vamos chegar daqui a alguns anos, a dívida pública já está perto de 80% do PIB, ela vai estar numa trajetória de crescimento, se nada for feito, a gente vai chegar num ponto que tem 2 soluções, ou é calote, ou é inflação. Então, temos que ter clareza com relação a isso e entender que tem que ser feito alguma coisa. Esse é o lado quantitativo. Segundo, temos o lado qualitativo. O lado qualitativo nós arrecadamos bem e se nós gastamos bem. E aqui eu posso lhe dizer o seguinte, do lado de arrecadação, arrecadamos muito mal. Os tributos brasileiros têm um efeito muito negativo sobre o crescimento do país, pela estrutura deles. E também gastamos mal. Dá para melhorar muito o gasto público do lado do gasto. E tem uma terceira dimensão, que é a dimensão distributiva. Quer dizer, qual é o impacto da política fiscal sobre a distribuição de renda no país. E, de novo, tem que olhar o lado da receita e do gasto junto. Não olhe só um que você vai estar fazendo, tomando conclusões equivocadas. Então, qual é a situação geral do Brasil hoje, olhando essas 3 questões? Do lado quantitativo, estamos numa trajetória insustentável. E aí a gente olha para o passado e vamos ver onde é que está o problema. O problema, olhando para o passado, é o ritmo de crescimento das despesas. Se a gente pegar os últimos 25 anos do Brasil, a despesa pública cresceu 6% ao ano acima da inflação em média. 6% ao ano em cima da inflação. Quanto a gente gerou de riqueza nesse período? Pois é, uma questão. Foi um período de relativamente baixo crescimento do país, exceto quando o mundo ajudou. Então, obviamente, temos um problema. É sustentável uma trajetória de 6% ao ano de crescimento da despesa da União, estou falando aqui, da despesa primária da União, a despesa não financeira da União, num horizonte de longo prazo? Certamente não. E aqui, quando a gente olha esse ritmo de crescimento da despesa, a gente tem um problema seríssimo que é previdência social. Hoje, a União gasta 57% de todo o gasto primário da União com benefício da Previdência para o regime geral de Previdência, que é o do setor privado, para o regime próprio de Previdência, que é dos servidores públicos, e os benefícios assistenciais para idosos e deficientes. Então, somou tudo isso, dá 57% de todo o gasto da União. Imagina um orçamento de uma empresa que tem quase 60% da sua despesa com o pessoal. Né? Não é com o pessoal, é com o pessoal... Com inativos. Com inativos. Sim. É quase 60% da despesa com inativos. E um ritmo de crescimento cavalar no longo prazo. Então, certamente, temos aqui uma questão de discussão da Previdência. Aí vem a discussão da reforma da Previdência. Ela é justa? Ela é necessária, isso é absolutamente claro. Mas, além de ser necessária, ela é justa. Por que ela é justa? Qual é a base da discussão da reforma da Previdência? São basicamente 2 questões fundamentais. Primeira, estabelecer uma idade mínima de aposentadoria. Aqui no Brasil a gente tem 2 regimes de aposentadoria. O regime por tempo de contribuição, tem que ter homem 35 anos de tempo de contribuição, mulher 30 e por idade. Normalmente as pessoas conseguem se aposentar por tempo de contribuição as que têm maior renda. Quem se aposenta por idade são as que têm menor renda, por quê? Porque elas entram no mercado formal, saem e não conseguem ter 35 anos de tempo de contribuição. Estabelecer uma idade mínima na Previdência não me parece que tenha nada de injusto.
que é a Previdência? É a população toda pagando para quando eu perco a minha capacidade de trabalhar. Mas eu perco minha capacidade de trabalhar quando eu chego numa idade que eu não tenho condição de trabalhar. Pessoa se aposentar aos 50 e poucos anos, como acontece no Brasil hoje, e a sociedade inteira pagar por isso, honestamente, não faz o menor sentido. Segunda questão que está sendo discutida na reforma da Previdência: aproximar o regime dos servidores públicos do regime do setor privado. Igualar, né? O ideal, igualar. No fundo, não estamos discutindo nem igualar, porque, na verdade, a legislação brasileira já está sinalizando que vai igualar. O que nós estamos discutindo é o ritmo em que isso vai ser feito. Vamos mais rápido ou vamos mais devagar? E aqui é muito claro, os servidores públicos claramente têm um regime previdenciário mais favorecido que os trabalhadores do setor privado, porque eles se aposentam com benefício integral. Então, se a pessoa ganha, sei lá, R$30 mil por mês, vai se aposentar com R$30 mil por mês. O salário vai de servidores, viver muito, porque estamos vivendo mais. Isso no geral, né? É. O salário de servidores da ativa, dos inativos, acompanha dos servidores da ativa. Então, quer dizer, se você se aposenta, exceto por um salário mínimo no regime geral de previdência, você tem o seu benefício corrigido pela inflação. Se você é servidor público, você tem corrigido com o salário dos servidores, que no longo prazo acaba sendo acima da inflação. Eu acho absolutamente justo. As duas medidas são corretas, não são erradas. Então, elas têm um lado de justiça social e, ao mesmo tempo, um lado fiscal importante. Do lado da questão da qualidade. Do lado da qualidade, claramente tem problemas seríssimos no sistema tributário. Hoje, o nosso regime, principalmente de tributação de bens e serviços, estamos falando aqui basicamente 5 tributos: ICMS, que é estadual, ISS municipal, PIS, COFINS federais e o IPI, que é federal também. Eles são tão complexos e tão disfuncionais que eles estão roubando pontos preciosos de crescimento da economia brasileira. Então, vamos corrigir esse problema? Ao corrigir esse problema, a gente ajuda o outro também. Ajudamos o quantitativo. Por quê? Porque se a economia crescer mais, eu vou para a mesma carga tributária com proporção do PIB, eu vou arrecadar mais e vou conseguir facilitar o meu ajuste fiscal. E, finalmente, tem uma questão distributiva. Aí o professor Odilon falou uma questão, é verdade, no Brasil, uma parcela relevante das pessoas de alta renda paga pouco imposto. Então, vamos olhar do lado da receita e do lado do gasto. Do lado da receita, temos um problema: uma parcela relevante das pessoas de alta renda paga pouco imposto de renda. E paga pouco imposto por quê? Porque no Brasil nós temos um sistema de isenção na distribuição de dividendos e lucros. Agora, a rigor, em princípio, a tributação na empresa é 34% e a pessoa física é 27,5%. Se pagasse 34% na empresa e não pagasse 27,5% na pessoa física, não teria problema. Mas, qual o problema? O problema é que as empresas aqui conseguem, via planejamento, reduzir muito o que elas pagam na empresa, não pagam 34% e não pagam de novo na distribuição. Claro. E ainda tem uma questão do que a gente chama de regimes simplificados, lucro presumido simples. Então, vou dar um exemplo do lucro presumido. Um profissional liberal que está no lucro presumido, ele arbitra que 32% da receita dele é lucro e paga os 34% de imposto, ou de 24% a 34% em cima desse lucro. Aí, vamos supor que, na verdade, o lucro dele efetivo, quer dizer, o que ele teve de receita, menos o que ele gastou para manter o negócio dele, secretário, aluguel, é 80% da receita. E aí ele distribui esses 80% da receita para a pessoa física sem pagar imposto, tendo pago só sobre 32% na empresa. E aí vem a questão da injustiça aí do uma trabalhador. Questão de injustiça. E são pessoas de alta renda. O professor colocou, claro. E são pessoas de alta renda. Então, claramente, tem como melhorar aqui do lado distributivo. No lado do gasto, de novo, quando a gente olha o lado do gasto, quando você pega a saúde e a educação pública, elas são distributivas. Podem melhorar a eficiência, podemos gastar melhor. Mas elas beneficiam mais a população mais pobre. Agora, quando a gente pega a previdência social, ela é regressiva. A previdência do regime geral já é regressiva. Estou falando o seguinte: pega a distribuição de renda no Brasil, tira a renda que as pessoas têm com a previdência do regime geral, a distribuição de renda melhora. É verdade. Agora, se você tirar disso a previdência dos servidores públicos, aí melhora muito mais, porque essa é ultra regressiva. Ela beneficia muito as pessoas muito ricas. Queremos resolver a questão distributiva no Brasil, vamos olhar o lado da receita e vamos olhar o lado da despesa. Muito bem. Professor, vou passar a palavra agora para o senhor, trazendo a questão da Previdência, que não dá para se falar em reforma fiscal no Brasil sem falar da reforma da Previdência. O senhor começou falando da questão da reforma tributária, que é um tema, inclusive o Bernardo Api também está bastante focado nisso, mas eu quero voltar na questão da Previdência até para ouvir a opinião do senhor. O senhor concorda com esse diagnóstico e como é que o senhor vê o Brasil buscando essa solução? E tem um ponto importante que eu até como jornalista, eu considero aí que a gente falhou, nós que
formamos opinião, os senhores que estudam e tal, que é a questão da comunicação, né, do entendimento da população da necessidade da reforma da Previdência. Eu acho que a população já compreendeu a injustiça do sistema tributário, mesmo que não tenha compreendido a complexidade disso ou da mudança, mas já entendeu isso. Quer dizer, hoje está muito mais transparente essa injustiça. Então, como é que o senhor vê esse debate da reforma da Previdência, a questão da comunicação, quer dizer, como é que a gente avança naquilo que é importante para o Brasil de forma eficiente? Olha, eu acho que, por exemplo, quando a gente discute a questão da despesa, primeiro, eu acho que precisa ser debatida a questão da reforma da Previdência. É evidente, está todo mundo morrendo com 80, 90 anos e os casais têm 1, 2 filhos, e muitos nem têm mais, e quem é que vai sustentar? Então, essa é uma discussão que precisa ser feita, que é uma questão estrutural, que você faz uma análise... Não é ideológica, né, professor? Isso, acho que é muito importante, inclusive, essa discussão, que nem reforma tributária. Quando eu falo que você tem que tributar mais a população de alta renda, não é um problema ideológico. Na Europa, nos Estados Unidos, não é um problema de ser de esquerda ou de direita. É quase que matemático. Lógico. Agora, eu acho o seguinte, então a reforma da Previdência precisa ser debatida. Agora, tem uma série de pressupostos. Tá certo? Por exemplo, você pega o trabalhador de baixa renda, começa a trabalhar com 16 anos. E a classe média alta, a classe média começa com 25, 30, vai fazer a universidade. Aí eles vão se aposentar na mesma época. Como é que você resolve isso? Você tem estados no Brasil, principalmente no Nordeste e no Norte, que a população tem uma expectativa de vida menor do que no Sudeste e no Sul. Então você precisa ver como é que você... Dentro da reforma, você acerta essas questões. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, você tem a Previdência, ela faz parte do sistema de Seguridade Social, que é o artigo 194 da Constituição. E os constituintes sabiam que estavam criando despesa. E no artigo 195, eles definem as fontes de financiamento. E aí eles criaram 2 tributos, que é o COFINS e a Contribuição sobre Lucro Líquido, para financiar a Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social. Tá certo? Então, o que acontece? No Fernando Henrique, ele fez, lá era o Fundo Social de Emergência, depois se transformou na DRU, Desvinculação da Receita da União, que era 20% e a Dilma aumentou para 30%, que você retira 30% desses tributos, que é para financiar a Seguridade Social, e fundamentalmente é para pagar juros da dívida pública. E aí, por exemplo, entrando nessa discussão da qualidade e da despesa, que não se discute quase isso, o Brasil paga, apesar da Selic estar 6,5%, ela caiu muito, ela ainda continua sendo... Porque quando a gente discute taxa de juros, você tem que diferenciar a taxa nominal, que é a Selic, da taxa real, que é a Selic menos a inflação. Então, hoje... a taxa real está uns 3,5%, 3% ao ano, que é uma das mais altas que tem no mundo. Só que no governo Dilma, Lula e Fernando Henrique, principalmente, a taxa real foi brutal. Então, um dos motivos do crescimento da dívida pública foi o pagamento de juros da dívida pública. Eu fiz um levantamento recentemente, entre 2012 e 2016, o governo pagou 1,980 bilhões de juros, tá? Então, veja, quando você discute, essa é uma questão que não tem debate quase, já se dá de barato que você tem que pagar. Então, você tem que, desde abaixar a taxa de juros, é um outro debate que tem que ser feito, e melhorar a qualidade da despesa, tá certo? Porque, por exemplo, como é que você faz aí? Se você abaixar a taxa de juros, você vai economizar muito, tá certo? Aí tem toda a discussão, porque... Hoje em dia, por exemplo, se abaixar a taxa de juros, aumenta a inflação? Eu acredito que não, porque você tem um desemprego enorme, você tem um espaço para a economia... Com esta conjuntura atual, com esta conjuntura, né, professor? Então, a questão da Previdência é um debate que precisa ser feito, tá certo? E aí entrar nos detalhes, um debate aberto, tá desideologizado do ponto de vista, porque esse é o futuro de quem vai se aposentar, tá? E como é que você resolve isso? Aí, então, tem que acabar com a DRU, receita da Seguridade Social tem que ser da Seguridade Social, tá certo? Como é que você trata... Você, para ser justo, os diferentes você tem que tratar de forma diferente, tá? Então, você tem que ver isso. Essa questão da área pública, um sujeito lá, eu estava vendo, a Pi pode até me corrigir,
que a média da aposentadoria do Poder Judiciário parece que é 26 mil. 26 Pô, mil. como é que faz, pessoal? Isso, tem esse detalhe, a maioria dos juízes ganham acima do teto e tudo bem, e ganha auxílio moradia e tudo bem, tá certo? Então são questões que precisam ser qualificadas, que o debate da Previdência, eu acho que tem que abranger todas as despesas públicas e todas as receitas para situar a Previdência nisso. É como eu vejo. Eu vou puxar agora a conversa um pouco para o orçamento, que no final é a partir dele, né, que as decisões são tomadas, né? O orçamento federal, especialmente, é cheio de amarras, né? O professor citou aqui a Constituição de 88, que criou vários direitos, né? E a gente aprendeu rapidamente o conceito do que é um direito e estamos muito preguiçosos para entender a questão dos deveres ou até mesmo como cumprir, né? Como atender a tantos direitos, porque alguém tem que custear isso. E aí, Api, eu quero passar essa pergunta para você, porque essas amarras da Constituição, elas estão muito ligadas à questão do poder político, da estabilidade política, quer dizer, do ambiente institucional e político para fazer essas mudanças. Você acredita que o Brasil amadureceu nessa questão de como tratar o orçamento, de como tratar a questão dos direitos, porque isso está totalmente ligado, por exemplo, ao custo das aposentadorias e da seguridade social? Vamos tentar olhar um pouco essa questão que a gente chama de rigidez orçamentária. Okay, o Brasil, de fato, o orçamento é muito rígido. O que sobra para o governo conseguir controlar do orçamento, na hora que você tira os gastos obrigatórios, pessoal, previdência, eu não posso deixar de pagar a folha de salário e as aposentadorias. E quando eu considero toda a rigidez que existe, que esse é um problemaço do Brasil, que é toda a receita está vinculada a alguma coisa ou a várias coisas. E isso tira um enorme espaço de discussão democrática de como arrecadar e como gastar. Inclusive do que é a prioridade neste momento. Então, desse ponto de vista aqui, inclusive, eu queria discordar do professor Odilon. Eu acho a ideia do orçamento de seguridade social um dos maiores erros da história brasileira. Por quê? Porque nós pegamos o orçamento e dividimos em dois e falamos, olha, é o seguinte, esse daqui não comunica com o outro e eu não posso decidir o que é prioritário entre os dois. Então, saúde está no orçamento da Seguridade, e é universal, e educação não está. Por que saúde tem que ter receita vinculada e educação não? Alguém pode me explicar? Não tem motivo nenhum. E o que acontece no Brasil? Quando você pega os principais impostos, tributos federais, eles estão totalmente amarrados. Então, COFINS está amarrado à Seguridade. Aí pega o imposto de renda, que é outro super importante, ele pega dele, vai 49% vai para os estados, municípios e fundos constitucionais, e totalmente amarrado. Então, o que aconteceu, por exemplo, o governo chegou no final dos anos 90 e queria aumentar a receita para fazer superávit primário, que é uma decisão que o governo pode tomar. Falou, estou com um problema fiscal, preciso aumentar. O que ele fez na época? Não podia aumentar o imposto de renda, porque se ele aumentasse o imposto de renda, tinha que mandar metade para estado e município. Resolveu aumentar as contribuições sociais, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Só que elas estão vinculadas à Seguridade. Mas ele não queria gastar em Seguridade, ele queria fazer primário. Aí ele inventou a tal da DRU, aumentou, na verdade, a tal da DRU. Só que qual é a qualidade do debate democrático que a gente tem sobre... O governo não tinha instrumento nenhum de poder aumentar uma receita nos principais tributos que ele tem, que é tributar o consumo, por exemplo, com a COFINS, ou tributar a renda, para poder fazer o que ele queria fazer, porque o orçamento é todo amarrado, porque está tudo vinculado. Eu acho que a gente tem que desmontar esse sistema. Desmontar. Inclusive, a gente tem no Centro de Cidadania Fiscal uma proposta de reforma tributária que substitui 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto, que a gente está chamando de Imposto de Bens e Serviços. E é bem interessante nessa nossa proposta. Primeiro, a gente está dando autonomia, um imposto só para o contribuinte, mas eles, na verdade, a União, os estados e os municípios têm autonomia de fixar a alíquota. Então, a gente está dando autonomia de gerir sua receita. E nós estamos pegando todas essas vinculações que tem hoje na Constituição e transformando em alíquotas específicas do imposto. Alíquotas que a gente está chamando de singulares, que podem ser gerenciadas individualmente. Então, vai ter uma alíquota desse imposto, da parte da União desse imposto, que é livre. Então, se o governo quiser aumentar a receita para fazer primário, ele aumenta a parte livre. Tem uma parte da alíquota que é da Seguridade Social.
Se ele quiser aumentar para gastar na Seguridade Social, ele aumenta aquela parte. Mas hoje ele não pode fazer isso. Ele não pode. Hoje um Estado, São Paulo, se quiser gastar R$1 bilhão mais em segurança pública, que é uma coisa importante, ele vai ter que arrecadar mais de R$2 bilhões de ICMS, que é o principal imposto estadual, para sobrar R$1 bilhão para poder gastar em segurança pública. Porque ele tem que dar 25% para os municípios, do que sobra 25% para a educação, 12% para a saúde. Está errado. Que país é esse que eu não posso chegar para a população e falar, eu quero aumentar R$1 bilhão de receita para gastar R$1 bilhão a mais? O Brasil não permite a gente fazer isso. O debate democrático sobre orçamento se perdeu no nosso país, completamente. Há um distanciamento enorme entre, até a PI já estivemos juntos em outras situações, professor, em que eu disse à PI que ele criou um centro de estudos que uniu cidadania, as duas palavras, cidadania e fiscal, no mesmo conceito, que na verdade são dois conceitos que deveriam estar caminhando juntos desde sempre, né? Porque não tem nada mais cidadão do que você acompanhar de perto como é a aplicação do dinheiro público, que é aquele que a gente paga de imposto. Professor, eu quero colocar aqui na conversa dois pontos que eu entendo como pilares ou avanços, não estou nem falando qualitativamente, mas que foram reformas, foram mudanças estruturais relevantes quando a gente pensa em política fiscal e a gente pensa em gestão fiscal do Brasil. Primeiro foi a lei de responsabilidade fiscal, que tentou mexer um pouco nesse equilíbrio entre despesas e receitas. E o segundo foi, agora há menos tempo, o teto de gastos. Quer dizer, esses são dois pilares que são reconhecidos como pilares importantes para educar o gestor público a lidar com o orçamento. O senhor concorda com isso? O senhor acha que a gente caminha para uma melhora em que os instrumentos vão fazer funcionar melhor a gestão do orçamento? Eu acho que você colocou a questão de uma forma bastante clara, que é a questão tributária, a questão do orçamento de cidadania. Pô, a minha experiência tá na área de finanças públicas e orçamento, ninguém sabe nada, pessoal. Tá, eu fui vereador aqui em São Paulo, vai lá perguntar o que os vereadores conhecem de processo orçamentário, ou os deputados. Tá certo? Jornalistas, muitos de nós não sabemos. Quer dizer, lógico, a coisa é tão difícil. distante, se eu perguntar aqui quanto é que é o orçamento da cidade de São Paulo, ninguém sabe. Não vou nem querer entrar no detalhe, o do Estado, tá certo? Porque existe uma distância que a população, no geral, tem baixa visão de cidadania e acha que dinheiro público dá em árvore. E não é isso aí, o orçamento é finito. Então essa é uma discussão fundamental. Aí, por exemplo, a questão do teto de gastos, eu sou totalmente contra. Inclusive, o único país do mundo, pelo que eu li, que colocou na Constituição você colocar um teto por orçamento é o Brasil. Aí entro nessa discussão do API. Quer dizer, como é que você engessa o orçamento, só pode corrigir de acordo com a inflação? Você engessou. E aí, só dois exemplos. Daqui 20 anos, o Brasil vai ter uns 20 milhões, 25 milhões de cidadãos a mais. Essas crianças que vão nascer, vão para onde que elas vão? E a maioria do povo vai para creche pública, saúde pública. Então, você não pode construir. Ou, quer dizer, você vai tirar dinheiro de outra área e aí vai diminuir muito o gasto de infraestrutura, etc. E a saúde, está todo mundo vivendo mais, e as pessoas ficam mais velhas, precisam de mais remédio, de mais hospitais. Então, eu acho que é um equívoco enorme isso. Tá? Porque você tem que dar liberdade de onde você vai aplicar mais, e isso faz parte do jogo político. Quando você elege o presidente da República, por exemplo, ou você vai eleger ou um prefeito, é em cima de um programa que ele se propõe a fazer. Tá certo? Então, que vai depender do orçamento. Lógico. Então, por exemplo, eu acho que primeiro eu sou totalmente contra isso. Eu acho que é um equívoco enorme. E aí você entra num debate esse. Agora, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem coisa bastante positiva. Desde você, na lei, é que veja, isso não, como a população não sabe, a lei de responsabilidade fiscal, ela exige uma transparência enorme para o orçamento público. Tá certo? Que isso é muito pouco acompanhado pela sociedade. Eu já cansei de falar para sindicato de trabalhadores, sindicato de empresários, que os sindicatos que têm estrutura, uma boa estrutura, eles tinham que colocar uma diretoria para acompanhar o orçamento. Porque a maioria da empresário e trabalhador pagam tributos. Precisa saber onde é que está sendo gasto esse dinheiro. O trabalhador, o filho dele está em escola pública, em saúde pública,
Quanto é que é orçamento? Ninguém sabe absolutamente nada. Então, por exemplo, pegando essa questão, por outro lado, a lei de responsabilidade fiscal, você não pode mais, no último ano de mandato, endividar ou fazer obra, como acontecia muito, e largar para o próximo prefeito, ou governador, ou presidente, que é uma coisa muito positiva. Agora, tem alguns problemas que a lei de responsabilidade fiscal, ela colocou uma trava em relação ao gasto público. E veja, o que acaba acontecendo? Como você não pode fazer contratação direta, você usa o expediente de contratação de serviços de terceiros que não entra nesse teto da lei de responsabilidade fiscal. Apesar de que os tribunais de contas têm dado pareceres de o que tem, se o município, por exemplo, tem uma estrutura que precisa contratar funcionário, já tem um plano de carreira e não contrata, e contrata serviços de terceiros, isso tem que entrar no gasto como se fosse... Tem que ser contabilizado dentro disso. Então, dentro por do orçamento. exemplo, é uma questão que precisa ser debatida. A outra, por exemplo, não tem nenhuma trava para pagamento de juros da dívida. Você tem para pagamento de pessoal, não tem para juros, que é um debate que precisa ser feito. Inclusive, por exemplo, a dívida pública brasileira, em grande parte, cresceu por causa dos juros da dívida. Só para vocês terem uma ideia, quando o Fernando Henrique assumiu, a dívida pública era uns 28% do PIB. Quando o Fernando Henrique saiu, era 60%. E ele privatizou tudo para poder pagar a dívida, etc. Por quê? Porque ele usou uma taxa de juros cavalar. Lógico que o Brasil enfrentou crises internacionais naquele período, que não enfrentou na época do Lula, mas, por exemplo, a taxa de juros real chegou a ser de 25% ao ano. Então, veja, no governo Lula diminuiu a dívida pública, ele conseguiu diminuir, e depois agora, no fim do governo Dilma e no governo Temer principalmente, que ela está estourando, que é um outro detalhe. Eu acabei de fazer um estudo. Por exemplo, até 2012 não se discutia muito a questão da dívida, porque a economia estava crescendo, o governo arrecadando, e você mantinha um superávit primário. O governo fez superávit primário, até acho que o penúltimo ano da Dilma teve superávit primário. Depois que a economia começou a crescer baixíssimo, o PIB, e entrar em recessão, caiu brutalmente a arrecadação. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, então voltando, eu sou contra aí o engessamento das despesas, aí, esse limite aí que você só pode corrigir de acordo com a inflação, e a lei de responsabilidade fiscal tem coisas bastante positivas e outras que precisariam ser debatidas. Api, qual a sua opinião aí sobre esses dois instrumentos? Bom, primeiro, eu pessoalmente, eu gosto da ideia de ter limite para gasto. Não necessariamente esse modelo que nós temos hoje. O Brasil, qual é o problema do Brasil? A gente tem um monte de regra fiscal. A Instituição Fiscal Independente levantou, a gente tem 11 regras fiscais no Brasil. Não é por falta de regra fiscal que o país está quebrado, tá certo? E aí a gente tem regra do superávit primário, regra de ouro, limite para despesa de pessoal, não sei o quê, e agora temos o teto dos gastos também. Eu, pessoalmente, acho que a melhor política que você tem é de ter limitação de gasto. Não acho que deve ser uma limitação de longo prazo e inamovível. Eu acho que deveria ser definida a cada mandato, tipo a cada 4 anos. E volto a falar, o governo, tendo meta de superávit primário, a despesa primária cresceu 6% ao ano acima da inflação durante mais de 20 anos. E aí, agora, o governo diz que é zero. Assim, obviamente deve existir algum meio termo aí de bom senso. Eu vou tentar fazer uma metáfora assim, um pouco, não sei se pequena, mas assim, é como se você dissesse assim, olha, eu vou entrar num regime absurdo e você abre a geladeira, só tem chocolate, maionese, bolo, macarrão, né? Quer dizer, não adianta você vir com uma receita de uma dieta absurda e só encher a geladeira de coisa que engorda. Então, mais ou menos isso. É isso. Qual o problema de meta do superávit primário? Quando a economia vai bem, a receita cresce muito, muito acima da inflação, mais acima que o PIB, mais que o PIB, e aí você abre espaço para gastar muito mais. Só que essa época que a economia está crescendo é quando eu devia poupar. É o famoso coisa que quando a economia vai bem, eu poupo para poder gastar em época de vacas magras. Aqui no Brasil a gente tem um sistema em que eu gasto em época de vacas gordas, quando vem a época de vaca magra, não poupei nada, não tem o que resolver, tem que ter uma política que a gente chama de anticíclica. Desse ponto de vista, limites para a expansão do gasto são muito melhores do que a meta do superávit primário. Não necessariamente é essa que está aí. Eu volto a falar, quer dizer, partir de 6% para zero é um pouco forte. Agora, certamente não dá para ser 6%.
A falta de um teto para expansão de despesa fez com que a gente crescesse a despesa nesse ritmo. Então, acho que a gente tem que encontrar um meio termo. Eu, pessoalmente, gosto do modelo em que cada mandato, cada presidente e o seu Congresso definem qual vai ser a meta de crescimento para aquele ano. Se eles forem muito relaxados, o mercado vai reagir mal e isso vai ter o custo para o mercado. Isso demanda uma noção de responsabilidade, inclusive com o instrumento político para adotar essa ferramenta, que talvez a gente precise pensar bastante na maturidade do sistema brasileiro. Mas desculpe lhe interromper, vamos lá. Mas eu acho que temos que chegar lá, entendeu? Assim, Claro. É 880 no Brasil, entendeu? Sim. Aquela coisa, a gente tem um descontrole total e aí tem um controle excessivo. Quer dizer, vamos Claro. chegar no meio tempo. Aí eu queria falar um pouquinho de juros. Sim, juros são altos no Brasil, é fato. Agora, tentar reduzir juros na marra não funciona. Esse é um ponto que não adianta dizer, eu vou botar a taxa de juros em tanto. Isso tem efeito. Por que o juro é estruturalmente alto no Brasil? Tem dois motivos. Ou por conta de desequilíbrios externos, foi o que caracterizou a segunda metade dos anos 90, e aí o governo tem que botar o juro lá no céu para evitar a fuga de capitais, ou porque o governo gasta muito. E aí, por quê? Porque se o governo gasta muito, eu estou aumentando a demanda via gasto do governo. Aí eu tenho que aumentar a taxa de juros para segurar a demanda, porque o governo está puxando a demanda. Não estou falando no período atual, estou falando em épocas que você está... Agora a gente está em economia em recessão, falando historicamente. Agora a gente está em uma baita depressão, sim, teria espaço para aumentar um pouco mais a demanda. Mas, quando a gente está com a economia operando em regime normal, próximo do pleno emprego, obviamente, se o governo gastar muito, eu vou ter que botar a taxa de juros mais alta para poder compensar. Então, segurar gasto público ajuda a reduzir a taxa de juros também e pode ser que a gente consiga, num cenário desses, e que a gente tenha uma disciplina no gasto, passar a ter também uma taxa de juros mais civilizada do que a gente teve historicamente no Brasil. A de agora está bem baixinha. Mas ela vai ter que durar muito tempo para ela fazer o efeito desejado, né? Com certeza. Olha, o debate vai chegando ao fim. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu queria colocar, até porque é o tema do curso que tem a ver com a sustentabilidade. Eu queria trazer aqui o tema do instrumento do benefício fiscal, né? Hoje o Brasil está fazendo um debate enorme, a gente está se dando conta de quanto custa manter tantos incentivos tributários, desonerações, quer dizer, quem a gente escolhe que paga ou não paga imposto. E a questão da sustentabilidade, de como a gente está tratando o meio ambiente e a forma de crescer e se desenvolver, é um tema que está meio perdido no Brasil, porque a gente está com outras questões mais urgentes, mas ele é importante também, ele é necessário. Então, eu queria ouvir dos dois, como é que vocês veem a questão do benefício tributário para empresas consideradas empresas sustentáveis. Quer dizer, esse é um instrumento que funciona e que precisa ser efetivo no Brasil para que a gente, mesmo que enquanto a gente esteja discutindo grandes questões, a gente não deixe de fazer o que é importante para o desenvolvimento do país. Apesar de que eu acho que essa é uma grande questão, porque só a gente Claro que acompanhar sim. a questão do aquecimento global, Sim. toda essa situação, isso tudo tem que ter uma intervenção do Estado para resolver isso. E o que é, desse ponto de vista? É como o Estado, ele participar disso e incentiva as empresas a melhorar sua qualidade de produção, despoluir a produção ou impedir a poluição. E isso ele precisa usar esse instrumento que ele pode desonerar. Porque, veja, eu acho que é uma coisa muito importante. O Brasil, entre 1945 e 1980, foi a economia que mais cresceu no mundo capitalista. 7% ao ano. Com a crise da dívida externa, você desarranjou tudo. E a partir da década de 80, você não mais discutiu o plano. O Brasil teve o plano do Celso Furtado, você teve o segundo PND. Com esse desarranjo, a gente ficou discutindo como controlar a inflação. E perdeu essa noção de planejamento. Porque, por exemplo, essa questão de você preservar o meio ambiente tem que fazer parte de um planejamento geral. Da sustentabilidade. Tem que ser um projeto de país, Tem que ser um projeto de país e aí dentro desse projeto, você vai chamar os especialistas, que não é o meu caso, para discutir que tipo de produção tem que ser incentivado, que tipo de desoneração você pode dar, não é fazer de qualquer jeito, é dentro de um plano geral. Isso é possível. E aí, por exemplo, essa questão que o API colocou, essa questão do debate democrático. Orçamento não tem, pessoal. Não, mas nem o governo faz isso direito. Então, e a sociedade que tinha que participar disso. Tá, e o governo ele não pode se submeter a lobbies, ele tem que pensar o conjunto do Brasil, como você vai resolver os problemas. Então, eu acho que é pertinente, tem que ser feito, tá certo? E chamar os especialistas e fazer um debate.
para saber como que você usa esse instrumento fiscal para melhorar a qualidade de vida e ajudar a melhorar aí a situação do meio ambiente. Não, a questão ambiental é super importante, a questão de sustentabilidade é extremamente importante. A questão é escolher o bom instrumento para fazer isso. Se você for olhar na prática, você vai descobrir que quando você tem questões ambientais, é muito melhor você tributar a externalidade negativa do que desonerar a positiva. É muito mais eficiente no geral. Então, vamos tributar a poluição, vamos tributar a emissão de carbono, em vez de tentar desonerar aquilo que está gerando menos, porque é menos eficiente. Normalmente, quando você faz a desoneração, você acaba tendo vazamento de benefícios, você beneficia quem você não queria, é uma coisa menos eficiente. E é uma coisa bem interessante, no desenho de um bom sistema tributário tem espaço para tributos ambientais. E não estou falando para aumentar a carga tributária, estou falando o seguinte, cria tributos ambientais e reduz outros tributos que são mais distorcivos, tá certo? E a gente vai ficar com um sistema tributário melhor, uma economia mais eficiente do ponto de vista econômico e mais eficiente do ponto de vista ambiental. Então a gente precisa tomar muito cuidado, aquela coisa que eu falei, a gente costuma pegar e falar, meio ambiente, então vou falar em desoneração. Não, vamos olhar o que é mais eficiente. É mais eficiente cobrar imposto, em alguns casos sim. De quem erra. Vamos cobrar o imposto de quem está prejudicando o meio ambiente, que normalmente é mais eficiente do que eu tentar usar o instrumento tributário da desoneração. Esse é um problema do Brasil, aliás, que tem a ver com aquela história que eu falei da rigidez orçamentária, de que todos os impostos estão todos amarrados. O que acontece no Brasil? A gente, embora muitas vezes seja mais eficiente, inclusive fazer política, em vez de desonerar, usar um subsídio via orçamento, porque o nosso orçamento é todo amarrado e os tributos são todos amarrados, a gente acaba muitas vezes usando o instrumento tributário de desoneração para fazer política pública que devia estar sendo feita no orçamento. Então a gente perde a discussão democrática daquilo que eu quero fazer de prioridade, porque eu resolvo desonerar e depois fica lá anos ninguém discutindo, porque aquilo é dinheiro público. Claro. Qualquer desoneração é receita que eu estou perdendo, é dinheiro público que eu estou usando para alguma coisa que ninguém avalia e não entra no orçamento. Se a gente tivesse um sistema menos rígido na arrecadação, a gente provavelmente conseguiria ter um sistema menos rígido no gasto e fazer menos política via desoneração tributária e mais política via orçamento, que é mais democrática. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, Bernardo Dapi. Até uma próxima.